Olá pessoal, aqui é a Patrícia do Alma do Meu Sonho. Como eu falei para vocês no meu vídeo passado, que eu voltaria para falar um pouquinho das minhas leituras de julho, mas como nesse meio tempo, no restinho da semana, eu acabei recebendo alguns livros, né? Tanto de presente quanto recebi livros de sorteio, enfim. Então eu vou mostrá-los primeiro, fazendo desse vídeo um geleia geral mesmo, e depois eu falarei um pouquinho dos livros que eu li nesse mês de julho, tá bom? Bom, para quem me acompanha no Facebook, né, já sabe que eu recebi um presente do meu marido essa semana. Foram dois livros que eu gostaria, que eu já queria há muito tempo ler, tá? Então, o primeiro foi O Ruído das Coisas ao Cair, do Juan Gabriel Vasquez, que saiu pela Alfaguara. Esse livro, ele recebeu, na verdade, o prêmio Alfaguara de 2011. E desde que eu vi o Caleb do Espanador falar sobre esse livro, eu fiquei bastante curiosa e querendo ler. Então, provavelmente será uma das minhas leituras de agosto. Ele é meio policial, enfim, estou muito interessada em ler. Também ganhei o Deixa Comigo, do Mário Levreiro, que faz parte de uma coleção muito legal que a Rocco lançou agora, chamada Outra Língua, onde ela faz um pouquinho, assim, faz bem parecido com o que a editora Leia tem feito com a coleção Novíssimos, né? A coleção Novíssimos, ela escolheu alguns autores contemporâneos portugueses para serem lançados aqui no Brasil. Já a Outra Língua, ela faz o que? Ela pega os autores de língua hispânica, né? Então, os espanhóis, no caso, e os latino-americanos, de língua espanhola, claro, e fez essa coleção, tá? Sendo que o primeiro é do uruguaio Mário Levreiro, que contém uma novela, inclusive o pós-fácil é do Joca Reiner Serron, que é quem organizou essa coleção. Volto para falar um pouquinho dele, porque esse aqui vai entrar nas minhas leituras também de julho, tá bom? Eu ganhei um sorteio, uma promoção que o Leandro, né, do Ler por Lé, fez no canal dele. Eu fiquei muito feliz, porque eu queria muito ler esse livro. Eu tenho ele no corpo, mas eu queria físico, que é o Morte Súbita, da J.K. Rowling. Acho que dispensa comentários, de tanto que muita gente já falou, já fez resenha dele, enfim. É um suspense, é um livro, né, de mistério policial, enfim. É o primeiro livro adulto, né, da autora de Harry Potter. Enfim, eu sei que tem pessoas que amaram, pessoas que detestaram, e eu acho que eu vou gostar bastante. Então, Lé, brigadão, adorei, chegou muito bem embalado. Olha, você tem que dar aulas para muita gente aí de livraria virtual, porque, nossa, veio um primor a embalagem. Brigadão, com certeza, eu vou ler rapidinho também. Há algum tempo eu já queria ler, né, um pouco algumas coisas do Rubem Alves. E depois que eu comecei a conversar mais com a Dea Paulino, essa vontade, ela né, só cresceu. E numa das nossas conversas, eu pedi que ela me indicasse algum livro para eu começar, né, a lê-lo. E ela me indicou O Ostra Feliz Não Faz Pérola. Eu não consegui esse livro, parece que ele está esgotado, mas em contrapartida eu achei um outro que depois eu fui ver no meu caderninho de querências. Ele está lá desde o início do ano passado, aliás, desde meados do ano passado. Então eu aproveitei a deixa e trouxe para mim o Pimentas para provocar um incêndio não é preciso fogo, que saiu aqui pela editora Planeta. É assim, eu já comecei a ler, é bem gostoso. É um livro que te provoca, que realmente te traz um incêndio, e as ideias, né, mostram que as ideias podem, né, fazer você se aquecer, se esquentar, se motivar, se jogar para frente. Então, acho que esse aqui veio a calhar tanto quanto o Ostra Feliz Não Faz Pérola. Acho que também caberia muito bem. Deia, muito obrigada, linda.
pela indicação. E assim que eu terminar, eu te falo o que eu achei desse Pimentas, tá? Muito legal, tô gostando. E como eu quero ler um pouco mais de coisa leve também, eu tô precisando dar uma arejada e, e eu gosto, né, de Quilite, eu gosto de livros juvenis e depois que a Gabi falou desses livros, que a Tati também, a Tatiana Dantas também falou deles, eu resolvi, achei e comprei O Diário da Princesa, da Meg Cabot. Já comecei a ler, eu tô gostando, é bem divertido, né? A história de uma menina aí de 14 anos, mais ou menos, que tem 1,80 m de altura, não tem peito, vê a mãe namorando com o seu professor de álgebra e se desespera com relação a isso e acaba por descobrir que ela é uma princesa e vai ter que lidar com isso. Assim, é muito divertido, eu tô gostando bastante. Essa minha edição é aquela coleção Vira-Vira da Best Bolso, então aqui eu tenho o Diário da Princesa, do outro lado o segundo volume da série, que é o Princesa Sob os Refletores. E como eu achei, eu comprei também o terceiro e o quarto, que são, respectivamente, Princesa Apaixonada e Princesa à Espera. Bom, agora eu resta saber se a Best Bolso já lançou os outros também, porque se eu não me engano, as séries são compostas de 10 livros. Então, quem souber aí a sequência certinha, me fale, eu não sei se a Best Bolso tá fazendo isso mesmo, né? Se a numeração dela realmente é a sequência, espero que sim. E que eu consiga os outros também. Não sou mega fã da Best Bolso, né? Pela qualidade das suas edições, mas por R$ 9,90 cada um, né? Para começar, para quem nunca leu, Meg Eckert, tá aqui. Então, isso foi o que chegou para mim, tá? Nessa última semana de julho. Vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu li. Eu li mais esse mês no Kobo, então eu não vou ficar fazendo propaganda do Kobo, mostrando, até porque depois da última atualização que foi feito, ele desligado, ele fica com, digamos, essa moldura preta em volta. E ele, no caso, para aparecer a capa, né? Ele no desativado fica com essa mesma moldura preta, só que em branco, então acaba nem sempre dando para mostrar claramente, né, o que seria a capa do livro. E também não vou ficar fazendo propaganda, né, do Kobo. Bom, e já que vocês estão vendo uma capa aqui, esse é um dos livros que eu estou lendo, que é o Enamoramentos, do Javier Marias, tá? É um livro muito, muito bom, estou gostando bastante, apesar de ter lido pouquinho ainda, estou com só 13% lido do livro, porque eu acabei largando um pouquinho para poder terminar de ler o Deixa Comigo, então é muito legal. Então, por isso eu não vou ficar mostrando, eu vou deixar a capa para vocês verem que eu acho que fica muito mais tranquilo, né? Então eu vou começar a mostrar para vocês, falar um pouquinho dos que eu tenho aqui físico e vou mostrar. Bom, como eu falei, né? Eu li o Deixa Comigo do Mário Levreiro, que saiu pela Rocco, né? Pela coleção Outra Língua, que é organizada por Joca Renes Terron, né? Do que também escreveu o Pós-Fácil desse livro. Enfim, o Deixa Comigo é uma novela, tá? Do Mário Levreiro, muito gostosa. É uma leitura, assim, fácil, extremamente bem-humorada, tá? É um livro que eu ri muito enquanto eu lia, mas o humor desse livro, ele é diferente, é aquele humor quase negro, é um humor mais sarcástico, puxado mesmo, digamos assim, meio que um melodrama, mas assim, é muito, muito legal. Ele conta a história do narrador, que é um escritor, digamos, fracassado, que não consegue publicar seu livro e acaba recebendo uma proposta do editor de
procurar, né, o autor de um manuscrito genial que a editora recebeu e esse editor acaba fazendo a proposta para ele, né, para o narrador que está sem dinheiro, recém-separado. Então, assim, né, aquele sujeito depressivo e ele acaba aceitando, né, por ter o adiantamento e a promessa de que se ele encontrar o autor desse manuscrito genial, ele vai ter o seu livro publicado. Então, ele parte, né, para uma cidade que ele chama, né, o narrador vai chamar de Penúrias. E isso já é uma das características muito interessantes, tanto do narrador quanto do humor do Mário Levreiro, porque todas as cidades, né, ele vai chamar de nomes assim. Então, quer dizer, ele vai para Penúrias, que faz divisa com Misérias, e outros nomes assim, né, bem parecidos. Então, é muito legal. A escrita é bem fácil mesmo de ler, tem umas entrelinhas muito legal, porque, né, o narrador, como eu falei, ele é um recém-separado, né, a esposa se separou dele e ele está sem dinheiro, completamente sem dinheiro, e sai à procura do nada desse autor misterioso e atrás de cada pista que pode ser ou não válida, ele vai se meter em algumas situações muito engraçadas e também ele vai acabar se apaixonando, né, por uma prostituta que ele vai conhecer durante essa busca. Então, assim, é um livro muito legal, muito interessante. Realmente, a escrita do Mário Levreiro é ótima. Pena que ele já faleceu. Eu espero que haja mais publicações dele aqui no Brasil, porque realmente é muito gostoso de ler. Depois que eu ganhei esse livro, que eu li, eu fui procurar saber um pouco mais, né, das obras do Mário e acabei descobrindo que a Camila Kell, do blog Livros Abertos, também leu e fez uma excelente resenha a respeito desse livro, que eu vou deixar linkado aqui para vocês na caixinha do sobre, tá? E vale a pena mesmo ler. Outro livro que eu li, que eu comecei a ler, na verdade, no início do mês, mas foi assim, diferente de todos os outros dela, né, que eu já li. Esse, nossa, foi um arrasto tremendo. Eu precisei parar e agora, já no final do mês, recomeçar a leitura. E aí sim, engatou e foi num fôlego só, que é o livro Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Quem sabe, quem já me acompanha há mais tempo, sabe que eu gosto demais da Jane Austen e eu acabo deixando os livros dela para momentos de crise, porque eles sempre me colocam para cima, me faz um bem danado. É uma das minhas leituras reconfortantes, com certeza. Mas essa minha edição é da Best Bolso. Veio no meu box, que veio Emma e Razão e Sensibilidade juntos. E essa edição, diferente das outras, ela veio lotada de erros de português, de erros de editoração, de edição, enfim. Nossa, isso amarrou demais a minha leitura. Sem falar que eu não estava conseguindo me concentrar, por isso que eu dei essa parada. E acabei retomando a leitura agora nessa penúltima semana. Quando eu resolvi deixar de me incomodar com os erros, a leitura fluiu bem mais rápida, bem mais gostosa. E realmente esse é o melhor livro da Jane Austen. Com certeza. Aqui a gente encontra todas as características das suas obras, tá? E mas a construção de todos os personagens ganhou assim ganhou em primor, muito bem construída cada um deles e não ficou só, né, aquele cuidado para os protagonistas, não. Todos tiveram um rigor aí, digamos assim, em ser muito bem discriminados, muito bem construídos psicologicamente. E esse
né, a gente pode ver, não é um dos livros mais grossos da Jane. Então, ela não fala demais, ela não é descritiva demais, mas ela conseguiu uma concisão e falar tão bem de tudo, da história, de todos os motes que ela sempre teve, né? A questão do casamento, a crítica à sociedade da época, fala do preconceito, né? Da questão do orgulho de ser nobre, enfim, é maravilhoso. Realmente, Mister Darcy é o melhor protagonista da Jane Austen masculino e a Elizabeth, a feminina, é, sem dúvida, são os melhores. Com certeza eu quero esse livro em outra edição que tenha tido mais cuidado e que Jane Austen realmente merece. Se você ainda não leu, leia. E como eu falei para vocês, as outras leituras foram no corpo. A primeira delas foi, né, o último livro do Dan Brown, Inferno. Bom, o Inferno também é outro livro que traz todas as características da escrita do Dan Brown referente à série do professor, né, de simbologia e arte, Robert Langdon. Traz suspense, mistério, dicas de arte, todo aquele universo criado por Dan Brown que eu simplesmente adoro. Sempre uma mulher que está do lado dele o tempo inteiro, o ajudando e que faz com que ele consiga solucionar o problema. Então tem tudo. Só que eu achei que esse foi um pouco mais arrastado. Ele não teve o mesmo ritmo dos outros, que é um ritmo muito acelerado. Para quem gosta e segue, acompanha essa série, sabe que ela geralmente, todo livro, né, o fio condutor da história, ele não passa, né, ele não se passa por mais do que 24 horas ou 48 horas. Né? Então, é um espaço-tempo curto, onde acontece muita coisa. E Inferno também não é diferente. Mas ele ficou um pouco mais arrastado. A princípio, eu comecei a imaginar se era eu que estava, né, realmente arrastando a leitura, mas não, porque eu vi que outras pessoas também tiveram essa mesma impressão. O livro, ele vai contar a história do Robert Langdon, o professor que um dia simplesmente acorda num quarto de hospital na Itália. Né? Ele não se lembra de nada, não se lembra como foi parar ali e mal acaba de acordar, ele presencia um assassinato, ele descobre que está sendo perseguido e não entende, conta com a ajuda de uma médica, que agora me fugiu o nome dela, e que vai ajudá-lo a redescobrir o porquê que ele está ali, né? Na verdade, ele vai se ver aí envolto no mistério que tem a ver com a obra mais famosa de Dante Alighieri, que é a Divina Comédia, mais precisamente, né, a parte chamada O Inferno. E eu gostei muito do mote do livro, onde ele vai fazer um contraponto entre a questão da superpopulação mundial e com a obra do Dante. E é isso que eu acho mais legal nas obras do Dan Brown, é que ele tem uma criatividade para escolher os assuntos e mesclar isso com arte. Olha, acho que por mais críticas que ele receba, por mais que ele tenha uma fórmula, né, para escrever seus livros e fazer sucesso, eu gosto muito, justamente por ele fazer essa mescla de arte e de assuntos tão, digamos assim, tão presentes e em voga, como a questão, né, aí da superpopulação mundial, o que pode ser feito para controlar isso. Então, quer dizer, o que uma mente, às vezes, tão genial, ela é capaz de fazer e de criar, usando como justificativa o bem de uma população. Então, quer dizer, uma mente que acaba sendo genial, mas que acaba sendo doentia, de certa forma, cria uma situação
desesperadora e louca. Eu não vou falar muito, porque se eu falar alguma coisa a mais, eu corro o risco de falar algo, né? De deixar algum spoiler no ar e eu não quero. Mas é um livro muito legal, eu gostei. Dei 3 estrelas para ele no Scooby, justamente por isso, porque eu achei meio arrastado. Mas eu gostei demais do mote, principalmente de como foi amarrado o final desse livro. Pelo menos aí para a ideia, mente doentia de um dos personagens que, né, desencadeia todo o mistério aí do livro. Eu recomendo, tá? Mas não é quem gosta do ritmo alucinante das obras do Dan Brown, esse aí ficou realmente um pouquinho atrás. Eu continuo gostando mais do Código da Vinci e foi o outro de Anjos e Demônios. Para mim são os dois melhores aí em tudo. Outra leitura que mexeu demais comigo e que eu adorei, que eu li rapidinho também, foi O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Esse livro, ele vai falar de perdas, vai falar de amor aos livros, de como essas perdas, né, ainda mais na infância, ela pode ditar todo um comportamento de um adulto, né, futuramente. E é um livro lindo. Eu confesso que eu chorei um oceano lendo ele. E eu não sei se foi a melhor hora ou a melhor momento para tê-lo lido, mas enfim, valeu muito a pena. Eu gostei demais. Ele é recheado de aspectos mágicos, de fantasia, porque é disso que vai falar, de como a mente, né, ela consegue criar universos para a gente superar, né, esses traumas, essas coisas ruins que nos aconteceram, tá? Vai contar a história do narrador que se vê aí nos seus 47 anos, indo, né, participando de um velório na sua cidade natal, e em determinado momento ele vê a necessidade meio que de fugir desse velório, dessa situação de ritual, e ele acaba dirigindo pela cidade, e quando ele percebe, ele está indo, né, para sua antiga casa, que ele sabe que já não existe mais, que depois que eles venderam, né, a casa, ela foi demolida, foi construída outra no lugar, enfim. E ele continua dirigindo, né, pela rua e acaba chegando no fim, né, dessa rua onde ele morava. E ali ele se depara com a fazenda, né, de uma da família, de uma da sua amiga de infância. E ali ele acaba se vendo diante de um lago, pequeno lago que a sua amiga sempre chamava, dizia, né, que era um oceano. E ali ele começa a se lembrar de tudo mais que ele viveu ali na época de 7, quando ele tinha mais ou menos os seus 7 anos de idade, que ele lembra muito bem, porque foi quando ele completou 7 anos e na sua festa de aniversário não apareceu ninguém. Por aí a gente já sabe um pouquinho do que vai acontecer. Também não vou falar muito mais do que isso, tá? Porque é um livro que qualquer detalhe que você solte, você cai no spoiler. Então, leiam. Muita gente não se emocionou como eu, ou pode não se emocionar como eu, mas é um livro extremamente sensível, tem cheio de entrelinhas, e é impossível a gente meio que em determinado momento não se identificar com essas perdas ou com essas memórias, com essas vivências desse menino. E o mais interessante ainda é que o próprio Neil Gaiman no livro ele fala que realmente tem alguns elementos aí autobiográficos, porque ele também quando criança era um leitor voraz, como o narrador. Leiam, eu dei 5 estrelas,
É muito, muito, muito bom. Para leitura desse mês, no Fórum Literário Entre Pontos e Vírgulas, foi escolhido o livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. É outro livro que, assim, veio bem a calhar, porque eu tinha começado a ler Cirando de Pedra, da Lígia, porque a Lígia é uma das autoras que eu me comprometi a ler esse ano, né, no meu projeto 10 autores para se ler em 2013, a Lígia era uma delas, e eu tinha visto que a Nádia Lima, do Mil Folhas, tinha, né, colocado, feito um projeto para ela também, de ler Lígia em ordem de publicação, e o primeiro seria Ciranda de Pedra, que foi seu primeiro romance publicado. E eu resolvi que eu ia participar com ela. Mas aí na sequência, quando assim que eu comecei, né, veio para votação justamente os livros da Lígia e entre eles para votação, né? Ciranda de Pedra, As Meninas e eu não me engano se o outro era um livro de contos, eu sei que era, mas eu não tenho certeza se era a Estrutura da Bolha de Sabão. E no final das contas, o que ganhou foi As Meninas. Então eu parei de ler Ciranda de Pedra e comecei a ler As Meninas. De novo, eu não sei se era o momento de eu ter lido esse livro. Realmente, eu até agora não consegui fazer resenha, eu até agora não consegui fazer vídeo resenha dele. Vai ser a primeira vez que eu vou estar falando um pouquinho, ou que eu vou tentar falar um pouco sobre esse livro. Da mesma forma que até o momento eu não consegui debater nada, falar nada sobre ele no fórum, porque é um livro que mexeu demais comigo, tá? A Lígia, ela escreveu esse livro em 1973, curiosidade, o ano que eu nasci, e também ela levou bastante tempo para escrever, acho que, se eu não me engano, foram cerca de 3 anos, onde ela vai contar um pouco da história de três amigas, de três, digamos assim, moradoras de um internato de freiras, né, um pensionato de freiras, na verdade, em São Paulo, e onde essas três meninas, completamente diferentes uma da outra, tanto em termos psicológicos quanto sociais e ideológicos, são amigas e se ajudam em vários momentos e mesmo através de mesmo que cada uma tenha o seu ponto de crítica da outras, mas elas estão ali se ajudando, tá? Essas três meninas são: a primeira é a Lorena Vaz Leme, tá? Que é filha de fazendeiros, tem uma boa situação financeira, tá? Ela é aristocrática, uma pessoa extremamente fina, culta, tanto que a parte dela no livro toda é recheada de citações, ela fala muito, cita muita música, tem uma, né, ela cita, tem várias passagens da Bíblia, inclusive, e vários autores, né, da literatura, frases em latim, frases em espanhol, em francês, fala de vários filósofos, enfim, é uma gama aí de citações e cultura, tá? Ela cursa a faculdade de Direito, mas no período, né, onde está focalizado ali o tempo da escrita do livro, meio que a universidade está em greve, os alunos, né, que fizeram uma greve. E ela, na infância, ela perde um dos seus irmãos, né, que ela tinha dois irmãos gêmeos, o Rômulo e o Remo, e ela perde, né, um desses irmãos que numa brincadeira, acidentalmente, né, um acaba matando o outro com um tiro de uma espingarda. O pai dela, depois disso, é internado num sanatório, a mãe também meio que fica meio que descompensada, mas enfim, ela fala tempo inteiro no livro desse irmão, ela cita, ela lembra, né, o outro que virou diplomata, né, vive viajando pelo mundo, mandando presentes para ela, enfim. Temos também
a Lia de Mello Schultz, que é, na verdade, o contraponto, né, entre a Lorena, que é toda fina, toda educada, né, quatrocentona, e a Lia, ela se veste mal, ela usa alpargatas, que seriam aquelas sandálias, né, tipo chinelo, enfim. Ela não gosta muito de tomar banho, ela não tem nenhuma preocupação com a aparência. Ela é militante política, daquelas ferrenhas, né? É comunista. Mas tem uma coisa que é muito interessante na Lia. O pai dela é alemão, né? Daí o sobrenome Schultz, que se instalou na Bahia. E acaba que ele meio que saiu fugido também. Acho que em determinado ponto ele também foi contra, né, as ideias de Hitler, enfim. Mas me parece assim, me parece que foi isso, que ele meio que fugiu, porque é um passado meio nebuloso, essa coisa do pai da Lia, o Leão, como as meninas a chamam. Então ele passa a morar na Bahia e lá ele se casa, né, com uma baiana, a mãe da Lia, e a Lia acaba saindo da Bahia, meio que fugindo dessa superproteção, desses pais superprotetores que ela tem, e ela chega nesse pensionato, ela se matricula no curso de Ciências Sociais em São Paulo, acaba se apaixonando por Miguel, que é também um militante e que, né, durante toda a narrativa do livro, ele está preso, é um preso político, né? E ela acaba tendo como preocupação maior ganhar dinheiro para ajudar o sistema, para, né, o sistema não. No caso, o aparelho, né? O aparelho, que é justamente as pessoas que lutam contra, né, o sistema vigente. E também a gente. Ah, sim, que eu esqueci de dizer, a Lorena também, ela passa o livro inteiro falando da sua paixão, né, por um médico misterioso que é casado, que tem 5 filhos, que é o MN. Acho que é isso mesmo, MN, né? Enfim. Ela é virgem também, então é bem interessante. E nós temos a outra personagem, que é a Ana Clara Conceição, ou a Ana Turva, como todas a chamam, que é uma modelo, uma mulher muito bonita, que trabalha como modelo, mas que teve uma vida, uma infância totalmente desajustada. Ela sofreu violência sexual, sofreu abuso sexual, tanto ela quanto a mãe. A mãe, se não me engano, era uma prostituta e, e acaba, né? Ela acaba cometendo suicídio, a mãe, né, da Ana Turva acaba cometendo suicídio, enfim. E a Ana, ela acaba se vendo envolvida e completamente apaixonada pelo Max, que é um traficante e usuário de drogas, que acaba viciando, né, em drogas. E a Ana Clara, ela tem o claro desejo de se casar com um homem rico para que ela possa ter uma vida, digamos, mais centrada, onde assim que acontecer isso, ou como ela deixa claro, né, assim, claro entre aspas, porque a parte do livro em que ela fala é uma das mais confusas, porque todo o livro da Lígia é narrado como fluxo de consciência, ou seja, cada uma vai falando, então isso dá uma certa traz uma certa dificuldade no início da leitura, mas a gente vai pegando aos poucos e descobrindo as características de cada uma das narradoras, e é o que
torna a leitura ainda mais interessante porque você mergulha realmente no universo, na mente dessas três personagens, totalmente intensas, cada uma, né, dentro das suas particularidades, das suas peculiaridades. E a Ana Turva, ela quer o tempo inteiro, todo momento do livro em que ela fala, ela quer o tempo inteiro parar de pensar. Ela quer o tempo inteiro parar de lembrar as coisas. Ela quer que justamente todo esse fluxo de consciência pare. Então ela vive planejando, ela vive sempre falando, né, que no ano que vem ela vai retomar o curso de psicologia. A ironia, né? Ela vai parar porque ela vai parar de usar droga, ela vai parar de beber porque ela tem, né? Ela diz que tem esse controle. Ela vai se casar com esse pretenso noivo rico que ela tem e, enfim, que vai fazer com que ela consiga ter um tratamento, né? Um analista de responsa, digamos assim, que realmente a trate, que não queira abusar dela também, porque ela foi abusada pelo dentista quando criança. Enfim, é uma personagem que é trágica, digamos assim, do início ao fim, né, do livro. É muito intensa e realmente mexeu muito comigo. Sim, que traz uma força danada para esse livro, tá? Então, quer dizer, é um livro que tem 40 anos, mas que é extremamente atual. Como eu falei para vocês, ele se passa em São Paulo, tá? Mas mais restritamente no quarto da Lorena, né? Que é como se fosse uma concha, como elas mesmas falam, uma concha dourada e cor-de-rosa, onde praticamente toda a ação do livro, né, se encontra ali naquele quarto. A gente vê que ali dentro elas têm, como eu vou dizer, ali naquele quarto tudo converge para ali, né? Seja a segurança das meninas, seja os seus problemas, a, a- ali elas estão sempre buscando uma nas outras afeto, como é que eu vou dizer, compreensão, né, para todos esses problemas, enfim. E a Lia, aliás, a Lia não, a Lorena, que de uma certa forma é meio que a mãezona, né? Caindo aí numa coisa que eu acho muito engraçado, porque eu sempre falo que a gente ensina melhor aquilo que mais precisa aprender. E a Lorena é meio que isso, aliás, todas elas, né? Quando falam, quando conversam uma com a outra, mas a Lorena é meio que o ponto ali de subsistência das outras, digamos assim, emocionalmente e muitas vezes financeiramente também. Então, eu achei isso muito, muito legal, esse contraponto. Então, assim, o livro As Meninas é um livro excelente. Eu preciso relê-lo, porque não, tem muita coisa para ser falado dele, mas como vocês estão vendo, eu não consigo falar muito bem a respeito, mas vale a pena porque é um livro excelente, tá? E na sequência, outro para quebrar de vez as minhas pernas, que foi É Isto um Homem, do Primo Levi. Gente, basta dizer que o Primo Levi é um sobrevivente, né, do nazismo, é um sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, e onde nesse livro, ele começa a relatar esse tempo em que ele, né, viveu em Auschwitz e como ele sobreviveu, como ele conseguiu sair ileso. Olha, não vou me estender muito, não. É um livro excelente, tá? Eu acho que todo mundo tem que ler, porque, principalmente pelo foco que o Primo Levi dá a esse livro, ele não fica
né, mastigando em cima dos horrores que todo mundo já sabe, né? Então, é um livro maravilhoso. Eu quero ver se eu consigo escrever algo um pouco mais decente do que eu tô só falando aqui, mas leiam, não deixe de ler, é um livro que todo mundo precisa ler, precisa saber, entender, sabe, colocar um pouco mais de humanidade em si mesmo. Enfim, é um livro 5 estrelas, tá? Bom, esse vídeo já está gigante, então eu vou deixar, não vou falar para vocês do que eu estou lendo, porque senão isso aqui vai ficar muito maior. Então, basta aí os enamoramentos, né? Pimentas. Bom, vou falar em en passant, eu tô lendo também Hibisco Roxo, da Chimamanda Adichie, que é um livro que eu queria muito, há muito tempo ler. Eu tinha programado agora pro Desafio Literário de Julho, mas enfim, comecei a ler só agora. Tô lendo também A Parte Mais Tenra, né, da Ruth Rachel, não sei se é assim que se fala. E tá, O Diário da Princesa. Então, por enquanto, são essas as leituras que eu tô fazendo. E eu não vou dividir, tá? O vídeo eu vou editar, mas não vou dividir. Eu sei que vai ficar gigante, vai ficar imenso, mas enfim. Para quem vai assistir meia hora, seja aí em 2 de 15, ou então quem quiser dar uma pausazinha. Enfim, eu desisto de fazer vídeo pequeno, vocês já sabem. Bom, com essa prolixidade toda, com essa profusão aí de fluxo de consciência também, digamos assim. Eu espero que vocês gostem. Agradeço demais aos novos inscritos. Cada dia chega mais um tantinho de gente. Isso me deixa muito, muito feliz. Como eu falei para vocês, eu estou me esforçando muito para não parar de fazer vídeo e para cada dia melhorar mais, tá? Então eu conto com a paciência e com o carinho de vocês, ó. Beijo, muito obrigada. E se vocês gostaram, curte, compartilha e a gente vai conversando mais aí nos comentários, tá bom? Então, tchau, tchau e até o próximo Geleia Geral.